Olá, meu nome é Daniela Garcia, estamos aqui, Isabelle, Douglas, e vamos compartilhar um pouquinho com vocês a respeito de nossa experiência dentro do Centro de Línguas, em ensino remoto emergencial, né, para falar um pouquinho aí das nossas aulas de inglês. Então, inicio falando um pouquinho, contextualizando o nosso Centro de Línguas. Então, trata-se de uma atividade de extensão, né? Ele é um projeto de extensão dentro da universidade. Estamos falando da Unesp, Campos de Assis, uma instituição situada aí aproximadamente 500 quilômetros da nossa capital, aí São Paulo. Então, só para vocês entenderem um pouquinho o nosso lugar de fala. E o Centro de Línguas, ele tem atendido muitas demandas referentes aí ao processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, tem atendido também contextos aí de estágio supervisionado, um contexto de formação docente para os nossos alunos dentro do curso de letras. Então, é desse lugar que nós falamos hoje aí um pouquinho com vocês, tá? Então, como vocês podem ver, nossa localização é em Assis, São Paulo, né, dentro do campus. São ofertadas 6 línguas: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e japonês. E durante a pandemia, essas aulas foram ministradas via Google Meet e também, né, com utilização aí do Google Sala de Aula, o nosso Google Classroom. Então, vamos compartilhar aí um pouquinho com vocês a respeito de nossa experiência, né? Tantas pessoas têm compartilhado situações a respeito desse ensino emergencial remoto, e tudo isso que a gente ainda tem aprendido, né? De 2020 em diante, com a pandemia, essa mudança muito bruta, né? Com as tecnologias e a formação docente, daí como é que tudo isso se deu, né? Então, agora passo a palavra para o Douglas, que vai falar um pouquinho com vocês também a respeito dessa temática. Olá, então hoje eu venho aqui para falar um pouquinho sobre como foi, né, a nossa experiência com o ensino remoto emergencial. Né? Quando a gente vê esse termo tem aparecido várias vezes, né? Já tem estado no nosso vocabulário mais corrente. As pessoas ainda confundem muito com o ensino à distância, né? E é importante que a gente entenda a diferença desses dois modelos de ensino. Né? Enquanto o ensino à distância ele tem uma teoria própria, ele trabalha com, né, tipo, atividades síncronas e assíncronas, e ele foi todo pensado e desenvolvido para atuar como tal, à distância, remotamente. O ensino remoto emergencial ele surge, então, nesse período de pandemia, um período que a nossa orientação era que nós ficássemos, né, evitássemos aglomerações, que nós não fôssemos às unidades de ensino, né, e para que esse ensino não ficasse paralisado. Né? Então, o ensino emergencial, o ensino remoto emergencial, ele tem essa característica que ele simula a mesma experiência presencial, né? Ele trabalha ali como se fosse a experiência presencial. Então, os alunos entram nos mesmos horários, eles têm as mesmas atividades, né? Tentando minimizar os impactos, então, da pandemia. Né? E foi importante para a gente, né, pensando ali no Centro de Línguas, que a gente continuasse com as nossas atividades de ensino, justamente por causa que esse projeto, né, esse programa, ele tem apoio financeiro e suporte financeiro que ajuda alguns alunos com bolsas de ensino, né? E isso não podia ser simplesmente paralisado. Né? A gente precisava continuar atuando. Então, nós escolhemos, né, foi uma opção que a gente continuasse a trabalhar, continuasse a oferecer agora nesse novo modelo. E para isso foi muito importante o uso da tecnologia, né, e o uso das ferramentas que nós temos agora disponíveis.
né? Há alguns anos atrás, a gente já estava começando a estudar como usar essas ferramentas digitais no ensino de línguas estrangeiras, né? Era comum que alguns professores já usassem o Google Sala de Aula, já usassem, né, algumas atividades usando programas de videoconferência, né, gravações, mas aqui na pandemia isso foi explorado ao máximo, né? Nós exploramos todas as oportunidades, nós tentamos aprender ao máximo, né? Foi feito projetos de capacitação, né? Então foi trabalhado junto aos professores do Centro de Línguas, né? Como eles poderiam usar essas ferramentas, como eles poderiam melhorar o ensino de línguas online para que ele fosse o mais próximo possível do ensino presencial, para que os alunos não sofressem, né, tipo, com essa transição, para que fosse mais tranquilo para os alunos fazerem essa transição do presencial para o remoto, né? Então, no ano de 2020, a gente passou um primeiro semestre pensando bastante sobre como fazer isso, né, pensando e planejando como a gente ia aplicar esses tipos de oficinas e de atividades de ensino propriamente, né, para a gente ajudar nossos professores. E então, no segundo semestre, a gente começou a aplicar. Né? A partir do segundo semestre do ano 2020, então, a gente voltou com as aulas online, primeiramente com um grupo mais conciso. A gente não atendeu, né, tipo, o mesmo número de alunos, justamente para a gente ter essa experiência, mas no ano de 2021 a gente conseguiu ampliar isso. Então agora eu chamo a Isabelle Castilho aqui conosco, para que ela possa, então... Dani, quer falar? Só uma coisinha que eu acho importante para as pessoas entenderem. Enquanto atividade extensionista, o Centro de Línguas atende a comunidade interna e externa, né? E os docentes, as pessoas que ministram essas aulas no Centro de Língua, são nossos alunos do curso de letras, né? Que estão aí em formação docente. Então, eles são alunos professores, né? Então, por isso que tem toda essa questão de capacitação, né? Que o professor Douglas está dizendo. Então, tem todo um acompanhamento de consultoria que nós, professores da universidade, fazemos junto a esses alunos, não é mesmo? Isa? Isso mesmo, professora. Inclusive, então, a gente vai falar um pouquinho, né, de como foi esse curso de capacitação. Primeiramente, ele foi restrito a alguns alunos, né, não foram para todos os alunos voluntários, foram principalmente para aqueles alunos que recebiam bolsa. Então, a gente teve esse curso de formação de professores tutores para o uso de TICs e TDICs no ensino de línguas, tanto voltado aos professores de Assis, Araraquara e São José do Rio Preto. Então, todos esses centros de línguas atuaram juntos, né, nessa capacitação desses professores, não só para as ferramentas, mas também conhecer as ferramentas, né? Porque antes a gente tinha um número muito conciso de ferramentas que a gente sabia, que a gente podia mexer, mas então, com esse curso, a gente pode conhecer outras, expandir o nosso conhecimento sobre isso, e também entender como usar em sala de aula essas ferramentas. Então, em Assis, ofereceu-se por o inglês somente uma turma de básico 1, no qual eu fiquei a responsável, e por isso, a aprendizagem que foi proposta para a gente, além de sequência didática, foi trabalhar com projetos. E então foi desenvolvido um projeto de ensino de inglês com RPG, pois a gente pensava que a pandemia afetou muito mentalmente todo mundo, estava todo mundo muito cansado, e que tal um jogo para transformar isso de maneira bem leve, né, pensando que a pandemia já tinha esgotado todos nós, né? Douglas? Então, em 2021, a gente passou a ter outro curso, só que ampliando o nosso número de professores voluntários, né, que é o curso Aspectos Teóricos sobre a Tecnologia no Uso de Aulas de Língua Estrangeira, e esse foi voltado somente para o campus de Assis. Tivemos acompanhamento pedagógico, né, de como desenvolver esses projetos, já que continuou-se com esse ensino de aprendizagem com projetos,
E aí a gente pôde ampliar as turmas, então a gente teve turmas de Básico 1, de Básico 2, de Básico 3 ao longo de 2021. Então, um exemplo dessas turmas de projeto foi a continuação do projeto com RPG, né, dessa minha turma, e essa turma ainda continuou com um podcast sobre a pandemia. Então, no final de 2021, parou-se para pensar sobre a pandemia e a gente teve pensamentos maravilhosos sobre isso. Inclusive, todos estão na nossa página do Facebook e do Instagram do Centro de Línguas. Você pode acompanhar todos os projetos de todas as línguas. Então, a gente finaliza com as nossas referências bibliográficas e agradecemos a presença de todos vocês para esse vídeo. Muito obrigado.